Bom, boa noite, Pedro, obrigado pelo convite. Vamos falar aqui rapidinho, porque temos aqui um tempo curto. Eu queria contar um pouco a história do escritório para vocês, como é que eu vim parar, enfim, no meu escritório hoje, como é que a gente chegou aqui. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu estagiei antes de entrar na faculdade, eu já tinha 2 estágios. Porque eu, desde moleque, sabia que eu ia ser arquiteto, eu já desenhava, eu até botei uma brincadeira aqui, não é uma egotrip, não, mas eu acho que ilustra um pouco isso. Peraí, como é que eu passo aqui? Hã? Setinha, pois é, está travado. Travado. Também está travado, está travado. Vamos lá. Isso aí, por exemplo, é o desenho meu com 9 anos. Eu já fazia esse troço, era o que eu passava o final de semana fazendo isso, não jogava bola, não fazia nada, só ficava desenhando. Então, esses são desenhos meus com 9 anos, isso é um desenho meu com 13 anos. Quer dizer, então eu sabia que ia ser esse troço, com 15 anos eu fiz um estágio, comecei a estagiar, fiz 15, 16 anos, trabalhei com Cadas Abranches, com 16 eu fui trabalhar com Cláudio Bernardes, e entrei na faculdade já trabalhando, fazendo estágio no escritório do Cláudio Bernardes. Saí, por exemplo, também com 13 anos, 12, 13 anos. E aí, no escritório do Cláudio, eu já conhecia o Tiago Bernardes, filho do Cláudio. Lá dentro a gente saiu de lá para trabalhar já. Então eu entrei na faculdade em 92, junto com o Pedro, com o Patalano. E em 93 eu abri o meu escritório com o Tiago, já. Então, com 18 anos eu já tinha um escritório. Então, eu fui jogado no mercado muito cedo. E aí até eu tenho uma inveja ao inverso da sua, porque eu não tive o tempo de ter o processo normal, de pesquisa, de concurso. Eu não tive essa coisa, o pensamento da cidade. Eu entrei no mercado muito cedo, num mercado que na época, isso era dos anos 90, o mercado que foi sempre um ressentimento, o mercado que sempre deu valor para a arquitetura era o mercado residencial, era o cliente privado. Nessa época a gente não tinha bons concursos públicos, tudo que era feito era de péssima qualidade. Então eu fui absorvido por esse mercado residencial e foi onde eu fiquei muito tempo, onde eu acabei fazendo meu nome, meus projetos. E aí hoje, quer dizer, eu tive sempre muito cedo, eu comecei a trabalhar cedo, casei cedo, tive filhos cedo e fui virar adolescente agora. Então agora me separei e agora eu estou com um escritório com uma puta equipe montada, então agora eu consigo um tempo de concurso, de pesquisa, eu consigo me dar um tempo de fazer um caminho inverso do que a maioria dos arquitetos faz. Então lá atrás, a Adriana, minha sócia, foi minha colega no escritório do Cláudio, quer dizer, a gente trabalha junto há 20 anos, e aí montei meu escritório com o Tiago, passei 10 anos trabalhando com o Tiago. Em 2003 o Cláudio Bernardes morreu, nós assumimos o escritório do Cláudio, era o Bernardo Jacobsen Guimarães, éramos eu, o Tiago e o Jacobsen, e 2 ou 3 anos depois eu saí e montei o meu escritório, enfim, por diversos motivos, mas eu tenho o meu escritório Miguel Pinto Guimarães há 10 anos, 2003 isso. Então, eu tenho um escritório também recente, mas com uma experiência de dono de escritório, de titular bem ampla, né? E, enfim, vou mostrar aqui vários projetos, maioria residenciais, vários estilos. Eu acho bacana nos projetos sempre a busca pela casa brasileira, é uma constante busca pela linguagem da casa brasileira. Então, a gente tem materiais, formas que vão dialogar com a casa portuguesa, que vão dialogar com a casa indígena, que vão pescar a influência lá fora. Eu acho que as casas brasileiras, até por causa dessa valorização do mercado residencial, quer dizer, sempre pagou bem. A gente ganha numa casa o que você ganha para fazer um puta de um prédio do governo. É muito louco isso, é uma inversão de valores muito triste até. Esqueci o que eu ia falar agora, mas vamos lá. Então tem sempre uma busca por essa casa brasileira. Essa é uma casa em Angra,
Está meio esticado? Não, aqui a tela parece meio esticada. Essa é uma casa em Angra, grande, é um terreno em Porto Belo, né, em Mangaratiba, na verdade, que é um terreno de uma família com 5 filhos, então tem uma sede central e tem 5 bangalôs, um para cada filho, que são unidades independentes e tal. Uma casa solta do terreno, um terreno muito úmido. Isso é uma grande entrada. A casa principal tem 3 quartos, que é dos pais, e cada bangalô, enfim, tem lá, cada um tem a sua tipologia. É uma casa muito ventilada e muito iluminada sempre. Eu aqui tenho essas esquadrias venezianas, não tenho nem vidro, então está sempre ventilado, aberto. O desenho dessa casa, esse telhado é muito fragmentado, porque é um telhado de talbilha, que tem uma inclinação, eu tenho que ter uma inclinação muito grande. Então, como a área da casa é muito grande, eu precisei quebrar esse telhado em 4 unidades menores para ter uma altura reduzida, mais encaixada no visual das montanhas e tal, para reduzir um pouco a altura desse telhado. Casa à noite, sempre muito aberta, varanda pra caramba, a circulação toda dela, se vocês repararem, toda a circulação, eu tenho 1,5 metro de beiral e 1,5 metro de circulação em volta, e eu tenho a linha desses painéis venezianas nessa linha ligando o beiral na circulação. Então tenho sempre, esses painéis correm todos num trilho só, então eu consigo tampar os banheiros, tampar as cozinhas, tampar o sol poente, tampar o vento dominante. Eu vou brincando com esses painéis em volta da casa, para protegendo e abrindo a casa da maneira que for necessário. Essa é uma outra residência, deixa eu começar de trás para frente aqui que é melhor. Essa é uma residência também em Mangaratiba, é um jogo de volumes, é uma casa que foge um pouco dessa linguagem da casa brasileira, mas eu uso muito as circulações e os avarandados, e as circulações sempre internas com jardim. Está vendo? Isso é um banheiro, enfim, tem jardim nos espaços sempre internos. A sala tem um pé direito duplo, um jardim interno muito grande, uma varanda de 6 metros toda em balanço. Essa varanda, está vendo aqui, eu tenho um jardim interno, coberto em uma esquadria de vidro, aqui em cima abre, eu tenho sempre uma ventilação permanente. Casa muito iluminada. Essa varanda é toda atirantada, é uma varanda de 6 metros que não tem apoio nenhum, ela está toda pendurada por uns cabos de aço e tem um apoio só no final. Bom, vamos lá. Esse projeto foi premiado no IAB, pelo IAB e pela Asbeia. Esse aqui. É um terreno muito inclinado na serra. Eu tenho pouquíssima incidência de sol, porque eu tenho uma pedra muito grande atrás. Deixa eu ver se tem uma foto aqui externa que dá para ver melhor. Espera aí. Vamos lá. Eu tenho uma pedra muito grande atrás e é uma casa que você chega pelo nível intermediário. Aí outra coisa que eu tenho uma inveja danada é não ceder ao cliente. Aqui tem sessões absurdas. O cliente privado tem esse problema. Então, essa é uma casa que se entra pelo nível intermediário. Eu tenho quartos um nível acima. E o andar de baixo era para ser um puta pilotis, sem estrutura nenhuma. Aí começa o cliente a fechar porque está com frio na sala de ginástica, a fechar porque a cozinha gourmet, não sei o que e tal. Então, ali era para ser um super pilotis e toda a área de lazer embaixo. Isso foi uma casa interessante porque o uso da casa foi muito ditado pela arquitetura e pelo terreno. Então, lá na concepção, a gente definiu que embaixo ia ser usado durante o dia, à noite era o andar intermediário, então tem muito a definição, a arquitetura definindo o uso do cliente. Por um estudo de terreno e de topografia, a gente definiu isso. Ela é uma casa que os telhados são todos em uma água só, justamente para a captação dessa luz. Por exemplo, as salas todas, tem sala de jantar, são 3 modos. A sala é muito comprida, porque o terreno é muito inclinado. Então, eu tenho uma tripa, uma lâmina, com 3 módulos sempre intermeados de jardim ou de água. Você tem sala de jantar, sala de convivência e sala de TV. E uma água só, com uma lâmina de varanda no meio,
para captar o máximo de luz possível, porque o terreno é muito escuro. No inverno não bate sol nenhum, a pedra está toda atrás da pedra. Então a gente tem essa boca de telhado aberta sempre para captar o máximo de luz possível. São 3 varandas, quer dizer, cada sala tem a sua varanda em balanço, com uma cobertura também em balanço. Essa é uma outra casa na Serra. Tem uma coisa interessante aqui, que é o uso de materiais e a linguagem de telhado, né? Esse condomínio, por acaso, a gente era obrigado a fazer o telhado com telha cerâmica. Era uma prerrogativa ali para tentar segurar ali a linguagem do negócio. Todo cliente chega atrás de uma casa de serra, ele quer um chalezinho. Então ele chega, eu quero um chalezinho suíço, não sei o que e tal, e você começa a... como é que eu vou transformar esse chalezinho suíço numa arquitetura bacana? Então aí você começa a perceber que, na verdade, o que ele quer são os materiais naturais, né? Aquela coisa da madeira, da pedra e tal. Então você começa a ir tentando ensinar ele que ele consegue esse efeito que ele quer, aconchegante, quentinho, tarará, com uma linguagem mais moderna de arquitetura. Então você tem a pedra, tem a palha, tem a madeira, a luz, a ventilação que vai dar. Essa é uma casa até... Ela é muito interessante, a planta dela, a disposição. Enfim, não vou ficar também explicando, tem coisa aqui para ver, mas ela é muito bem implantada. Eu tenho... É uma casa que dá atrás é a rua do condomínio e na frente é uma puta vista. E eu precisava abrir a casa para os 2 lados para ter uma equalização de luz, porque como os materiais são muito escuros, pedra, madeira e o aço cortem, eu precisava ter uma equalização de luz, eu precisava ter entradas de luz. Se eu tivesse só entrada de luz pela frente, pela varanda, que é onde é a vista, essa casa, a sua retina vai fechando e essa casa vai se tornando muito mais escura até do que ela é. Então eu tenho, o telhado não é em 4 águas, é em 2 águas só, para eu ter as entradas de luzes posteriores. Eu tenho sempre ela intermeada de jardins, eu tenho jardim de todos os lados, inclusive no fundo, ali no fundo é um muro que dá para o condomínio, mas que eu tenho um jardim com água, com planta e tal, que dá essa equalização de luz. Então essas fotos, por exemplo, foram tiradas todas com pouca luz artificial ou nenhuma. Essa é uma casa também premiada no IAB e na ASBEA. Deixa eu pegar uma lateral aqui. É o seguinte, eu entro também por cima. É um vale, eu tenho aqui a encosta, a chegada de carro tinha que ser por aqui, e a vista era muito adiante. Então, essa é uma casa em T, que toda a parte central dela vai me pescar essa vista lá na frente. Então, eu tive que trazer todo o observador para pegar a melhor vista lá da frente. Então, tem um T aqui. Esse meio é um pé direito duplo, que é a sala de estar, onde eu tenho 2 passarelas que acessam uma sala de TV aqui em cima com uma varandona com a vista mais bacana. Então, e eu tenho as esquadrias todas sempre recolhendo, e como a casa atravessa o terreno, porque vai pescar essa ponta, eu tinha ela sempre como um impedimento de circulação entre os 2 lados do terreno. Então eu criei primeiro, aqui é uma varanda, e aqui logo atrás é uma sala de estar, mas que é totalmente avarandada. Aqui essas esquadrias todas correm, nego vem correndo, criança, cachorro, escambau, atravessa a casa aqui, correndo aqui para a sala. Ela está muito ligando, integrada aos 2 lados. E eu tenho uns brises que correm também, protegendo os lados do sol. Espera aí que tem umas fotos aqui, outras. Essa é a chegada da casa, ou eu venho para os quartos, ou eu desço para a sala. Aqui o pé direito duplo e as 2 passarelas que vão acessar a sala de televisão lá na frente. Aqui a sala com o pé direito bacana. É uma maneira de você atender um anseio do cliente de ter uma casa de serra, mas tentando ter uma linguagem mais esticada, de vãos maiores, circulações, tentando buscar essa coisa da casa brasileira, ter essa linguagem um pouco, empatar essa linguagem um pouco com o subconsciente do proprietário. Essa é uma casa muito bacaninha também, que eu acho, de serra também.
que ela é toda em volta de um jardim interno e toda com circulações abertas para essa história. Então eu tenho a minha casa fechando essa história, fechando o vento, ela abraça esse jardim interno, que atende aos 2 andares, e... deixa eu ver o tempo aqui, nem sei. Ela abraça esse jardim e protege isso de vento. Então, são essas circulações todas em volta dessa área. Esse é o pilotis da casa, né, que é uma área de lazer, onde a piscina entra, é uma varandona que ela solta do terreno e faz um pilotizão bacana. Vamos passar meio batido aqui, porque vamos fazer num... Isso é uma casa na rua Leblon, que são, enfim, eu não posso nem dizer quantos andares são, porque a prefeitura não sabe quantos são. A prefeitura acha que tem 3. Então, ainda bem que o Fajardo não está aí. Aí é o seguinte, na verdade, ela é um grande prisma, toda a casa acontece em volta desse prisma, é meio um curtição. Por exemplo, aqui eu tenho térreo, que é sala, mezanino, que é biblioteca, eu tenho um andar, que é quarto de filhos, e outro andar, que é quarto do casal. E todo mundo se comunica através desse prisma, que é um pé direito de 4 andares. Então, todo mundo consegue, todo mundo vê a rua e também se fala para dentro. Cada quarto tem uma janela que dá para dentro também. E lá em cima tem a piscina lá na cobertura e tem um teto, um chão de vidro que ilumina todo esse prisma central, onde está essa palmeirona. Mas aqui eu vou pular. Essa é uma casa que a gente fez agora, que está pronta, que eu acho muito legal, lá perto do Vale como é o nome daquilo ali? Sei lá. Boa Esperança. Você chega por cima... Eu tenho ela, também uma seçãozinha ao cliente aqui, mas a ideia era ter o miolo da casa, era a sala com pé direito duplo, e todo o andar de cima, que é o residencial, eu tenho os quartos todos, eles estavam todos sobre uma varanda, sem estrutura nenhuma. Os únicos pilares da casa eram os pilares dos 4 cantos dessa sala que tem lá interna. E isso aqui é uma viga virandel, é toda uma viga treliçada, que eu não tenho apoio nenhum na varanda. Essa casa está pronta já, a gente não está com ela fotografada. Eu filmei para aquele programa Casa Brasileira, vai passar, enfim, em agosto. Essa história é engraçada. Esse é um cliente que eu fiz uma casa com o Thiago lá enfim, Araras, há um tempão, há 12 anos, e para um cara, e esse cliente comprou essa casa... e me chamou para fazer uma garagem para o cara. Uma garagem para mega carros, assim, impronunciáveis os nomes. E aí, isso virou vários projetos. Ele fez essa garagem, está pronta, eu também gravei, que é uma garagem, tem uma sala, um bar e tal para ele. A gente fez isso aqui, que é uma casa para filha, uma casa de brinquedo, de crianças, lá o que é. Que é uma laje gramada, enfim, que desce em volta disso. E agora isso é uma capela que ele vai casar. E aí comprou um terreno ao lado. Ele comprou um terreno ao lado e me pediu uma capela, porque ele ia casar com a mulher. Aí eu errei o tamanho, a escala, porque ele falou, ele vai casar. Eu falei, pelo menos tem 50 pessoas. Tem que fazer uma capela que caiba. Tem uma escala errada aí um pouquinho. Hoje a gente está diminuindo ela um pouquinho. Inclusive, acho que segunda-feira a gente apresenta o projeto. Mas isso é uma igreja, enfim, num terreno novo que ele comprou, que ele vai casar aí. Ele e 5 filhos vão casar nessa igreja. Essa é a garagenzinha. Essa é uma casa na Serra também. Essa é a casa do nosso amigo, filho do teu cliente. Uma casa em Mangaratiba, que é uma brincadeira com água, um telhado baiano, assim, né? Então eu tenho
um telhadão que desce para os dois lados. Aqui no meio eu tenho uma floresta assim, enorme que sai aqui por cima. Então tem a sala para esse lado, eu tenho o quarto principal do casal, que gera uma varanda, que é um grande pilotis embaixo. E eu tenho a mesma coisa para trás, que são os quartos dos filhos. Então é uma linguagem muito brasileira, é um telhado, uma casa baiana. Esse é um hotel que a gente está fazendo no Juá. Na base da Pedra da Gávea, ali é a Pedra da Gávea. Aqui são 40 quartos, grandes, quartos bons, é um hotel de luxo. E os quartos são todos mimetizados assim na paisagem. Sempre com 2 andares no máximo, porque isso aqui vai subindo pela topografia. A estrutura dele são vários pilaretes de 10 tem 8 por 12 pilaretes metálicos que seguram bandejas de jardim. Então são sempre vários pilaretes segurando bandejas de jardim. Então você vai tendo vários pátios ajardinados, que esse quarto, por exemplo, acessa esse pátio, esse aqui, você vai criando um jardim todo mimetizado na paisagem. E tem uma grande sede com auditório embaixo, restaurante no segundo andar e um pavimentão de piscina em cima. Mas também o terreno encosta aqui, né? Isso aqui vai ocupando uma topografia. Você vem do terreno andando e chega aqui na piscina, daqui você sai para o lado, vai para os quartos de lá, os quartos chegam aqui por baixo. Então tem 3 grandes blocos de apartamentos em volta dessa sede. Esse aqui vai rolar, esse projeto está bem adiantado, está sendo aprovado. Essa é uma vista interna das suítes. Isso é um teatro no Jockey. Esse é um projeto polêmico, porque, enfim, está naquela coisa de aprovação e tal, mas a ideia eu tenho um limite de 8 metros. Esse projeto começou antes do tombamento do Jockey recente pelo prefeito há 1 ano e pouco atrás. Então, quando essa história foi tombada, a gente ficou limitado a 8 metros de altura nessa proteção. Então, eu tive que enfiar todo o teatro, toda a caixa de teatro para baixo da terra. A gente tem um ordimento de 24 metros, então tem 8 para cima e outros tantos para baixo. O bacana é que quando isso aconteceu, quando eu tive que enterrar o teatro, eu tenho que fazer uma piscina, né, de rebaixamento de lençol, para toda a parte, todo é ventilado, sempre para cá. Eu tenho todos os escapes de incêndio por esse fosso que dá a volta no teatro. E quando eu enterro o teatro, me gera 2/3 da construção. Quando esse teatro era todo para cima, era mais difícil até viabilizar economicamente, porque eu tinha um teatro ocupando uma área X de metros quadrados. Agora que a sala saiu, né, eu tenho 2/3 da construção para ter uma outra exploração. Então, eu tenho aqui espaço de eventos, tem 3 andares de restaurante, tem um terraço. Eu consegui uma outra sala, uma sala 2, 250 lugares. Esse é um puta teatro de 1.200 lugares para atender, e com palco assim que só perde hoje para o Cidade das Artes e para o Bradesco Novo no Village Mall, de tamanho de palco e de coxia e tal. É um puta de um teatro para qualquer apresentação, qualquer ópera. Isso a gente conseguiu via. Aí também a cagada do trabalho do arquiteto. Isso aqui é o seguinte, que isso é muito ruim mesmo, porque isso eu ouvi uma demanda. Eu estou trabalhando para o Jockey em outros projetos, então você ouve que tem um grupo precisando de um teatro, aí você está trabalhando no Jockey, viabiliza um terreno, aí você faz esse casamento, eu arrumei o dinheiro para fazer esse troço, fui um cliente meu, banqueiro, que está afim de explorar não sei o quê, e bancar a história, o naming right, que é o, sei lá, do Santander, Hall, sei lá o quê. Então você faz toda uma operação para ganhar o dinheiro de um projeto. Isso é uma merda. Isso no mundo todo, a pessoa que faz isso está milionária, porque é o cara que monta uma operação. Então isso é muito ruim da nossa profissão hoje em dia. Eu fiz uma operação, arrumei dinheiro, sei lá quantos milhões para fazer essa história. E para ganhar, para poder fazer um projeto mais bacana. É complicadíssimo isso. Não querendo estimular ninguém, tá? Esse é o externo do projeto. Aqui eu tenho entrada, né, no meio, aqui é o teatro, lá na frente são os restaurantes e tal. Esse foi um concurso fechado, que
que é a casa de Stefan Zweig em Petrópolis. É a casa onde Stefan Zweig morreu, viveu e morreu durante a Segunda Guerra, e a gente fez, e aí um grupo de judeus comprou para fazer um centro de memória do Stefan Zweig e um centro de memória dos refugiados europeus durante a guerra. Então, abriu-se um concurso, a gente ganhou um concurso com... Isso é muito legal isso, que a gente ganhou esse concurso com um projeto completamente diferente. O projeto, até por causa do IFAM, o projeto acontecia todo atrás da casa, para a casa ficar muito em... Eu não tenho nenhuma arquitetura tampando a vista da casa que é tombada. Então o projeto era todo lá para trás, porque esse terreno cresce muito e tal. Quando a gente começou a fazer sondagem para a construção, descobriu que era inviável, porque era pedra, era um terreno complicadíssimo. E aí nós levamos ao Carlos Fernando, do IFAM, levamos a todos os órgãos de patrimônio, porque aí eu tive a ideia de ter todo o museu, aqui tinha uma rampa de acesso, né, que chegava na casa, então eu criei uma grande escadaria, eu desmontei todo esse terreno, porque a pedra acabava, isso aqui já era um terreno mais fácil, eu arranquei todo esse terreno, criei uma grande escadaria da casa até a rua, e criei todo o museu embaixo dessa escada, com essas janelas que vão... Aqui entrada, aqui é biblioteca, aqui é auditório. Petrópolis. Então você tem uma grande escadaria que vem da rua até a casa, aonde você vai circulando, e tem também um caminho interno. Você tem uma subida externa e tem uma subida paralela interna. Aqui você tem auditório, que é uma janela, aqui você tem o escritório, e aqui o acesso, ali embaixo o acesso. E em cima a casa protegida. Isso foi um trabalho muito em conjunto com o IFAM, porque a gente começou, quando eu tive que botar a casa aqui dentro, ficaram estruturas muito tampando a casa, e aí, então não dá, e não sei o quê, então a gente descobriu, vamos enterrar o museu e deixar só a escadaria para fora. Então você tem paralelo, tem uma escadaria externa e tem uma escada interna, sempre com os elevadores, né? Aquelas rampas elevadas, que você sobe, chega num nível, sobe, chega num nível, e aí você tem o auditório, num nível para cá é biblioteca, para cá auditório, um escritório e recepção. E aí você chega na casa, que é um espaço de exposições. Olha, aqui a gente só tem perdedores, né? Um tirou o segundo lugar, aqui também perdeu em Brasília, e aqui é o Parque Olímpico, que a gente perdeu, tirou segundo lugar também. Que foi um projeto muito interessante, porque eu trabalhei, esse projeto fizemos, éramos 4 escritórios, éramos eu, a CDC, do Antônio Paulo do Aníbal, a Gensler, que é um escritório de urbanismo grande, que tem, enfim, sede nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e SWA, que é um escritório de paisagismo muito bacana da Califórnia. Então, nós fizemos esse projeto na Califórnia, passei eu e Antônio Paulo lá, passamos 20 dias fazendo o projeto, foi um concurso muito rápido, a gente teve 2 meses, perdemos 1 mês montando equipe, convencendo os caras, isso foi uma persistência também nossa. Não, vamos fazer, vamos trazer um time legal, viajamos para lá, convencemos os caras a fazer, e aí combinamos fazer o projeto lá, passamos 20 dias fazendo o projeto, e aí na volta, foi muito engraçado, porque na volta eu sentei com o Antônio Paulo no avião, aí o Antônio Paulo virou para mim e falou assim, sabe qual a diferença nossa para esses caras? Os caras têm 2 monitores na mesa. A única diferença é essa. E aí foi muito legal a experiência, é o seguinte, os nossos arquitetos não são piores que os deles, os nossos estagiários não são piores, nós somos melhores que os caras, porque a gente tem a mesma capacidade técnica e a gente tem é muito mais safo. A gente tem um jogo de cintura muito melhor que o especialismo deles não consegue driblar. Então eles tinham... consultores de consultores e consultores e consultores que não conseguiam consultar nada e ficavam empacando o projeto. E o projeto é muito meu e do Antônio Paulo nesse caso, porque combinou-se o seguinte, que eles iam desenhar, porque, a perspectiva era muito mais rápida, os caras têm mão de obra, tem não sei o quê. Então, combinou-se, olha, o desenho é teu, a concepção a gente faz nesses 20 dias, vocês desenham e a gente fica corrigindo. E a gente ficou muito responsável pela parte de imagem, porque eles fazem as imagens todas na China. E para esse caso, como a gente não tinha tempo, o fuso horário da China era muito ruim. A gente perdia sempre 12 horas em revisão de imagem. Então os caras mandavam de madrugada, a gente acordava, revisava, mandava, ia perdendo sempre 12 horas. Então falou, olha, não dá para trabalhar assim, porque a gente tinha um tempo muito curto, resolvemos fazer as imagens na Argentina. Para a gente era muito mais fácil. Mas tudo que vinha de lá, tudo que os caras
Quando deixavam os caras 2 dias sozinhos, eles faziam merda. Não, a gente fazia o projeto, aí vinha, deixava os caras fazendo 2 dias, os caras faziam merda, aí vinha, tinha que revisar tudo de novo. Realmente foi um trabalho, os caras não são melhores que a gente, nós somos melhores. Os nossos arquitetos são melhores, são mais capazes e mais safos. Era muita gente e não tinha tempo disso. Então tinha o seguinte, vamos olhar no Neuffer, um cara, não sei o quê, o estacionamento. Eu falei, gente, faz o seguinte, dá um Google no estacionamento da Disney. Então, para saber, entendeu? Não adianta ficar, não havia tempo dessa pesquisa num concurso que a gente tinha 30 dias para fazer. Então tem uma coisa de um jogo de cintura que a gente foi tocando, foi fazendo. E ficamos em segundo lugar. E segundo um dos jurados que me falou depois, ficou 3-3 até o final, empacou em 3-3, e um outro, o 7º jurado, não achou que o voto dele era válido para nenhum projeto, disse que não ia votar. E aí ficou 3-3, eu convencendo o cara a votar. Pô, você tem que votar em algum. Aí depois ele disse, ele declarou que votou no menos pior. Enfim, algumas imagens aí do projeto. Bom, agora, vamos lá. Aqui tem algumas coisas de interior e tal, mas tá na hora já, né? Vamos lá, chega aqui em arquitetura. Vamos parar em arquitetura.